16 se apresentam lá em Barcelona no próprio dia 16. Portanto, palavras do coordenador Antônio Lopes e a grande expectativa em relação aos nomes que Luiz Felipe, neste momento, vai anunciar aqui em São Conrado, na Zona Sul do Rio. Vamos ouvir o técnico da seleção. Em primeiro lugar, um abraço a todo mundo. Acredito que vocês estejam mais ansiosos para receberem a lista dos atletas que deverão compor o grupo de 23 à Copa do Mundo do que eu, porque já tenho a lista pronta. E só dizer a vocês, continuar dizendo a vocês que essa seleção escolhida foi uma seleção que nós imaginamos ser a mais correta neste momento e contarmos com o apoio de vocês, como falamos anteriormente, há muito tempo atrás, nessa nossa empreitada rumo ao pentacampeonato. Então, os atletas convocados para o Mundial são os seguintes: Marcos, do Palmeiras; Dida, do Corinthians; Rogério, do São Paulo. Portanto, nenhuma surpresa na escolha dos goleiros. Cafu, da Roma; Belete, do São Paulo; Júnior, do Parma; e Roberto Carlos, do Real Madrid. Mais uma vez, nenhuma surpresa. O Belete disputava uma posição com o Paulo César do Fluminense. Zagueiros. O Belete foi escolhido. Vamos aos zagueiros. Lúcio, do Bayer Leverkusen; Roque Júnior, do Milan; Anderson Polga, do Grêmio; e Edmilson, do Lyon. Portanto, apenas 4 zagueiros e não 5, como se suspeitava. Jogadores de meio: Gilberto Silva, do Atlético Mineiro; Kleberson, do Atlético Paranaense; Emerson, da Roma; e Vampeta, do Corinthians. Vampeta, essa sim, uma surpresa. Jogador que não vinha participando das últimas convocações de Scolari. Meia atacante: Ronaldinho Gaúcho, Paris Saint-Germain; Juninho Paulista, do Flamengo; e Kaká, do São Paulo. Portanto, a jovem relação do São Paulo, Kaká, 20 anos. Atacantes: Edilson, do Cruzeiro; Denilson, do Betis; Rivaldo, do Barcelona; Luizão, do Grêmio; e Ronaldo Nazário, da Inter de Milão. Portanto, aí, os 23 nomes que Luiz Felipe Scolari acaba de divulgar. Ele que não convocou realmente o Djalminha, que participou das últimas 3 convocações dele, mas deu uma cabeçada no técnico do La Corunha e acabou ficando fora dessa convocação. Vamos então fazer a primeira pergunta ao técnico Luiz Felipe. Luiz Felipe, entre os jogadores chamados agora por você, todo mundo imaginava não há uma grande surpresa. Talvez chame mais a atenção a presença do Vampeta, um jogador que não vinha sendo convocado nas últimas listas. Gostaria que você comentasse a inclusão do Vampeta e também, eu não sei se você se permite a falar, sobre a exclusão de um jogador que participou das últimas 3 convocações, que foi o Djalminha, e que hoje ficou de fora. Bem, o Vampeta foi convocado no jogo da Islândia, não foi convocado nos últimos 2 jogos contra a Iugoslávia e contra Portugal. E nós vínhamos observando a reação do Vampeta em relação ao seu trabalho dentro do Corinthians. E é um jogador que tem uma experiência muito boa e que poderá ser útil, já que nós estamos levando nesta posição 2 jogadores que ainda não foram ao Mundial e que não têm ainda uma experiência internacional muito grande, no caso do Gilberto Silva e do Kleberson. O Vampeta já a tem. Do Djalminha, nós estávamos observando
o seu trabalho junto à seleção, o seu trabalho junto ao seu clube, e entendemos que neste momento poderíamos levar um atacante um pouco mais vigoroso, um pouco mais de porte físico, um jogador mais goleador do que o Djalminha, que é o caso do Kaká. Aí, portanto, a resposta do técnico da seleção brasileira sobre o Djalminha e o Vampeta. Vamos à segunda pergunta na coletiva. São mais de 300 jornalistas reunidos. Realmente uma grande expectativa que o Felipão acaba de satisfazer para a torcida brasileira. Vamos ouvir a pergunta. Você não escondeu de ninguém que tinha uma dúvida, que tinha 22 nomes e que estava definindo ainda, pensando sobre o 23º jogador. Agora que acabou-se qualquer dúvida, todo mundo já sabe os 23 jogadores que vão à Copa. Você pode divulgar que dúvida era essa que você tinha? Quando que você definiu que jogador exatamente, posição ou setor? A dúvida... Alô? Alô? Alô, estão ouvindo bem? A dúvida era do Djalminha e o Kaká. E defini ontem à noite. Ontem à noite, portanto, ele definiu a última, a 23ª dúvida para a seleção brasileira. Então, os 23 nomes já estão escolhidos. Você já sabe quais são? Quer rever agora quais foram os 23 nomes que Felipão escolheu? Vamos lá. Os goleiros, aí você vê, Marcos vai ser titular na Copa do Mundo, Dida, o reserva de Marcos, e o terceiro goleiro, Rogério Ceni, que ganhou a disputa com Júlio César do Flamengo. Seguimos então a convocação da seleção brasileira com Cafu, o jogador mais experiente da seleção brasileira, tetracampeão mundial, 31 anos. Aí Belletti, que também ganhou a vaga na última hora, porque havia uma expectativa em relação ao Júlio César, vai ser o reserva de Cafu, o Belletti. Júnior, jogador do Parma da Itália, que vem realmente sendo várias vezes convocado pelo Felipão e era nome certo realmente. E por último, na lateral, o Roberto Carlos, essa uma barbada, um jogador que é titular absoluto. E agora vamos aos jogadores de meio campo. Ou, perdão, aos zagueiros. Lúcio, Roque Júnior, Anderson Polga, jogador do Grêmio, e Edmilson. Portanto, apenas 4 zagueiros e não 5. Meio de campo, Gilberto Silva, candidato a ser titular na Copa. Kleberson, que deve ser reserva na Copa do Mundo, jogador do Atlético Paranaense. Emerson, o capitão de Felipão, jogador que deve segurar a braçadeira e candidato a levantar o troféu do Penta. Vampeta, aí uma surpresa, jogador que volta à seleção brasileira e vem se destacando no Corinthians. Ronaldinho Gaúcho, jogador que apareceu muito bem no amistoso contra Portugal, vai ser uma das estrelas da seleção brasileira na Coreia. Juninho Paulista, também confirmado, um jogador de muita experiência, que quase participou da Copa de 98 e agora vai ganhar sua chance. E aí o Kaká, o jogador mais jovem, 20 anos, que ganha uma grande oportunidade. Edilson, jogador do Cruzeiro, que vem participando com o Felipão na campanha das eliminatórias, é um jogador da confiança de Luiz Felipe. Denilson, driblador, jogador que Luiz Felipe quer usar no segundo tempo, vai inclusive jogar com a camisa 17, um número muito especial para o Felipão. Rivaldo, uma das grandes estrelas, embora ainda preocupe, o joelho direito dele continua com problemas, ele não vem jogando pelo Barcelona. Luizão, jogador que também vem de problemas médicos, mas está confirmadíssimo na seleção brasileira. E Ronaldinho, que ontem perdeu o título italiano, mas vai recuperar sim a motivação, porque vem aí a Copa do Mundo. E, portanto, são aí 23 nomes, os 23 eleitos de Luiz Felipe Scolari, jogadores que se apresentam, volto a dizer, no dia 13 de maio em Barcelona. Portanto, aí vem aí a entrevista de Luiz Felipe Scolari, você viu as primeiras palavras dele, você agora continua com o Video Show e no Jornal Nacional toda a cobertura dessa convocação, reportagens especiais, comentários, enfim, toda a cobertura logo mais no Jornal Nacional.